E aí galerinha, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de upgrade de notebook. Hoje eu vou aumentar a quantidade de memória RAM desse notebook Dell Inspiron 15 e vocês vão ver que é bem tranquilo e bem fácil de fazer. Se você tiver uma chavezinha Philips pequenininha, só precisa disso. E a memória RAM, né? Claro. Aqui a gente tem uma Corsair Value Select. No caso desse notebook, eu comprei uma DDR3, né? Que ele é DDR3. E aí quando eu abri e fui instalar, ela não era compatível porque esse notebook especificamente, ele só tem um slot de memória RAM e só é compatível com o DDR3L. Então, como eu falei lá no outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, trocando a memória RAM do Odyssey, né, do meu notebook da Samsung. DDR3 e DDR3L, eles são compatíveis entre si até certo ponto. A diferença desse L é que é uma memória que gasta menos energia, né, que usa uma voltagem menor do que a DDR3 e, por consequência, para notebooks vai gastar menos bateria e vai esquentar menos ele. Então tem alguns notebooks que só são compatíveis com DDR3L e não são compatíveis com DDR3, mas o contrário normalmente funciona. Se você tem um notebook compatível com DDR3 e você pegar uma memória DDR3L e colocar nele, ela vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o processo, é bem fácil, bem rápido. Roda a vinheta aí. Então galerinha, esse aqui é um Dell Inspiron 15, ele vem com 4 GB de RAM de fábrica, já tá bem lento, como eu já expliquei nos outros vídeos aí falando sobre notebooks. É muito comum o notebook que tem o Windows instalado no HD dar problema depois de um tempo, porque você acaba movimentando ele enquanto o HD tá funcionando, né, pegando arquivos do sistema operacional, e aí danifica o HD. Se você tiver pouca memória RAM, cria um combo, né, uma reação gigantesca aí de que o computador vai precisar de memória RAM, não vai ter suficiente, e aí ele usa o HD como uma memória RAM virtual. Então ele vai usar o HD como se fosse a memória RAM, e o HD está com defeito, né, por ter movimentado, está um pouco danificado, ele acaba sendo muito lento, e aí você já viu, o computador leva muito tempo para ligar, tudo que você vai abrir demora muito, fica travando. Então é isso, a maioria dos notebooks tem esse tipo de problema. Então aqui, para melhorar um pouco a lerdeza desse notebook, a gente vai aumentar de 4 GB de RAM para 8 GB de RAM com essa outra memória. E infelizmente esse modelo só tem um slot, como vocês vão ver aqui, então não dá para colocar dois pentes de memória RAM nele, só um mesmo, então fica bastante limitado as possibilidades de upgrade, mas vocês vão ver que é bem simples. Então vamos lá. Então aqui a primeira coisa que vocês têm que fazer quando virar o notebook para cima é tirar a bateria, né? No caso desse notebook, tanto essa capa aqui que a gente vai tirar, que é bem fácil de tirar, quanto a bateria, elas são fáceis de tirar, mas você tem que entender qual é a lógica do encaixe, né, tanto da bateria quanto dessa parte aqui. No caso da bateria, quando eu fiquei tentando tirar da outra vez que eu mexi nele, eu fiquei tentando aqui de todo jeito empurrar para frente, porque eu pensei que ela arrastasse para frente, mas não, ela sai para cima. Então você bota o dedo aqui nas duas travinhas, botou aqui o dedo nas duas travinhas, puxou para fora, você pega aqui na ponta com a unha e puxa para cima, aí a bateria sai. Nos outros notebooks que eu tinha, normalmente ela saía assim para trás, e eu fiquei tentando tirar para trás e não saía. Então a bateria dele entra assim, mas ironicamente vocês vão ver que essa parte ela sai arrastando, e essa parte era a que eu imaginei que saísse para cima. Então vamos lá. Primeira coisa, tira a bateria, né, para evitar problemas tanto com a bateria quanto com danificar alguma coisa no notebook mexendo. Segunda coisa, só tem que tirar essa capinha. Aqui vocês vão ver que tem o HD aqui para trocar de forma super simples, memória RAM aqui, e aqui no meio tem a anteninha do Wi-Fi desse notebook. Então essas três coisas dá para trocar super fácil. É só esse parafuso aqui que tem, que é um estrela pequenininho. Você tendo uma estrela pequenininha, é só tirar esse parafuso. Eu tiro aqui, guardo o parafuso para não perder. Então essa parte aqui, depois de tirar esse parafuso, eu achei que fosse puxando para cima. Que é engraçado, eu achei que aqui fosse arrastando para trás e aqui fosse puxando para cima, e era exatamente o contrário. A bateria sai para cima, enquanto que aqui você só bota a mão aqui e puxa para baixo. Então ele sai assim. Tem umas travinhas aqui, ó, e ele entra e sai assim, deslizando para cá, puxando assim, tá? Pode ser que esteja um pouco duro no seu, então a dica que eu dou é você puxa um pouquinho aqui, esse lado normalmente sai mais fácil, depois que ele sair você levanta, e aí o resto meio que sai automático. Então aqui, como eu disse, a memória RAM, a anteninha Wi-Fi, esse aqui é a anteninha Wi-Fi, aqui é um slot M2 pequenininho, e um HD aqui, bem facinho de trocar também. O foco desse vídeo aqui é trocar a memória RAM. Então, como eu já expliquei nos outros vídeos trocando memória RAM de notebook, eu vou deixar os links na descrição, inclusive. Para você tirar a memória RAM aqui, ó, você pega nessas duas travinhas e arrasta para fora, automaticamente a memória sobe.
tá? E aí é só puxar. Eu vou fazer aqui de novo, ó. Para encaixar, você empurra aqui até a ponta e empurra para baixo, ela trava. Então tem essas duas travinhas aqui nas laterais, você puxa as duas e a memória RAM sai. Então é muito fácil trocar a memória RAM de notebook. Eu vou mostrar para vocês aqui também, aproveitando que eu já abri, como é que tira esse HD. É bem simples também, são 3 parafusinhos aqui, ó. Tem esse parafuso, esse e aquele ali de baixo, que eles prendem o HD na posição, só para evitar que ele fique se movimentando. Então tirou os 3 parafusinhos aqui, basta você usar essa linguetinha para puxar ele para a esquerda, ó, e ele sai. Aqui fica o encaixe SATA, né, que é esse encaixe padrão, mas eu não vou substituir ele, é só para ensinar para vocês também como é que faz essa troca. Bem fácil, ó. Encaixou aqui. Se você for trocar, você vai precisar tirar essa parte aqui desse HD e colocar num outro SSD. Mas é só uma colinha que tem aqui na ponta. E aí é só encaixar em cima do SSD que você for colocar ou de outro HD. E depois colocar aqui e parafusar também. Bem fácil, bem tranquilo. Esse é um notebook que é muito fácil de fazer upgrade. Diferente do Pavilion 14 da HP, que eu já fiz uns vídeos desmontando ele. Para trocar a memória RAM daquele notebook, você praticamente tem que desmontá-lo completamente, tirar até a placa-mãe da carcaça dele. Então vamos abrir aqui essa memória RAM que eu comprei. Dá uma dó de acabar com essas embalagens, adoro essas embalagens. Então aqui a memóriazinha da Corsair Value Select DDR3L, 8 GB de RAM. E aquela ali era uma de 4 GB de RAM, também DDR3L. Então dá pra ver aqui, ó, é somente DDR3L, já deixa bem claro. Então eu tinha comprado uma DDR3, que não era DDR3L, e tentei inserir. Quando eu fui ligar o computador, ele simplesmente não aceitou. Mas eu já imaginei, porque estava bem claro aqui que era DDR3L somente, então já imaginei que não fosse funcionar. Aqui, ó, como vocês podem ver, só tem um slot de memória RAM, né? Essa placa-mãe da Dell só tem um slot, isso é muito ruim para fazer upgrade, porque você não pode colocar duas memórias de 8, por exemplo, para ter 16. Então aqui é só encaixar aqui na ponta, empurrou para dentro e empurra para baixo. E aí travou, pronto. Tudo ok. Memória RAM trocada. É simples e tranquilo assim mesmo. Então, agora a gente coloca aqui de volta, só encaixar as presilhas e empurrar para frente. Parafusar de novo. Pegar a bateria e aí faz o processo contrário. A bateria se encaixa aqui a parte de dentro e empurra ali que ele trava os dois lados para dentro. Então vamos testar. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos ligar aqui. Tem que funcionar dessa vez, que essa é a memória RAM certa. Vamos colocar aqui para ligar, vamos ver se ele vai ligar. Tcharam! Funcionou! Então vamos ligar o computador aqui para ver se está um pouco mais rápido. E vamos olhar no Windows quanto de RAM vai aparecer lá. Aproveita então, já se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aí. Ativa lá todas as notificações. E comenta aqui embaixo se você tem um Dell desse, se você tem vontade de fazer upgrade dele. O que você achou, se foi fácil, se foi difícil fazer upgrade, é bem tranquilo. Esse aqui é um dos mais tranquilos que tem, assim como o meu Odyssey lá. Então aqui o computador ligou, né? Ligou direitinho. Vamos olhar aqui quanto de memória RAM ele tem. Ainda demorou muito para ligar, né? Porque o HD, como eu disse, não tá bom mais, já tá bem ruinzinho. Então ele ainda fica lento e demora para ligar, mas só esse upgrade já deve melhorar bastante. Enquanto estiver usando o computador, que já tiver ligado o Windows, ele deve ficar bem mais rápido, só porque ele trocou a memória RAM. Então o próximo passo aqui para deixar esse computador realmente muito bom assim para se usar no dia a dia, seria trocar o HD aqui por um SSD. Vou abrir aqui para ver quanto de RAM ele está dizendo que a gente tem. Então aqui já dá para ver que temos 8 GB de memória RAM DDR3. O computador já está perceptivelmente mais rápido do que estava. Mas olha só aqui o que eu falei, né? Em HD aqui, ó, como eu disse, você pode identificar que ele está em 100% o tempo inteiro. Ó. Tem aqui um tempo de resposta alto, uma velocidade de leitura super baixa, o tempo de atividade sempre em 100%. Esse é um indicativo de que o HD não está bom mais. Ele já não está funcionando bem. Apesar de que aparentemente está tudo funcionando, mas quando você abre aqui o gerenciador de tarefas, né, que é aquele famoso Ctrl Alt Del, né, gerenciador de tarefas, e você vai na parte de disco aqui de HD, e isso que acontece, que fica o tempo todo em 100%, isso indica que o HD não funciona mais, que ele já passou da hora de trocar. Isso normalmente acontece em notebooks, exatamente pelo que eu falei, de ele ser portátil e você se mexer com o HD. Um HD ele funciona com um disco que fica girando lá dentro numa velocidade bem alta, e uma agulha magnetizada que fica movimentando em cima para fazer a escrita
escrita e a leitura. É como se fosse um papel girando em alta velocidade e uma caneta super precisa que faz a escrita ali. E por isso, se você balançar ele enquanto estiver em movimento de escrita, você pode danificar, porque a ponta da agulha pode encostar no disco. Então, esse é o problema que tem usar HD em notebooks. O ideal é que se um notebook tem um HD, você sempre use em cima de uma mesa, nunca movimentando ele. Se for movimentado aqui para outro lugar, recomendado é que desligue ele, pelo menos bote no modo suspensão, para poder levar e ligue em outro lugar e não fique usando no colo assim, mexendo. Mas com notebooks que tem SSD, esse problema não existe, porque SSD, assim como a memória RAM, é um chip com várias memórias ali que são estáticas, né? Não tem nada movimentando. Então é bem tranquilo para usar em notebook. E era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, gente. Ficou bem mais tranquilo usar o computador agora com um pouco mais de RAM, mas ainda é necessário fazer um upgrade de SSD para ficar realmente muito bom, ligar rápido e funcionar. O computador, quando você coloca um SSD, ele muda da água para o vinho. Eu costumo falar isso para todo mundo. O melhor upgrade que você faz é trocar o seu HD por um SSD. Só que é um processo um pouco mais complexo, porque você tem que mover os arquivos, enfim, fazer backup. Então é um pouco mais complicado. Beleza? Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E falou! Até o próximo vídeo.